Deus está conosco, amém? Por onde quer que nós venhamos a andar, Ele é conosco. Deus, Ele sempre está adiante de nós, ao lado de nós e atrás de nós. Porque Ele está nos cercando, nos protegendo, nos guardando, na pessoa dos seus anjos. Deus, Ele é maravilhoso. Mas nós, meus irmãos, como homens carnais, temos um problema terrível, que é o problema do pecado, do errar. E por mais que nós venhamos a tentar não errar, nós continuamos errando. A palavra de Deus é quem respalda essa minha fala, quando ela diz que olhei dos céus e não vi um justo sequer. Se não tem nenhum justo, é porque todos nós precisamos de um justo, que é Jesus, para nos justificar. Ele é quem nos conduz. A palavra de Deus não está escrito que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Não está escrito com essas palavras. Mas a palavra de Deus diz que o homem cai, o homem peca, mas Deus está lá de mãos estendidas, sempre, em todo lugar. Tem uma passagem que nós todos conhecemos, daquela jovem que estava adulterando, foi pega no adultério, e diz a palavra de Deus que quando todos foram embora, Jesus olhou para ela, perguntou: cadê os teus acusadores? E ela disse: nenhum ficou aqui. E ele disse, pegou a mão dela e disse: ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Por que eu estou falando isso? Porque o tema da nossa pregação o problema não é errar, mas permanecer no erro. E por fim, te perdoes. Te perdoes. Nós precisamos nos perdoar. Essa é a parte mais complexa. A mais fácil de todas é errar. Essa é a mais fácil. Não errar dá um trabalho, mas se perdoar é o que é mais trabalhoso. Eu quero te convidar nesta noite a abrir a tua Bíblia, no livro de João, capítulo 8, versículo 10 e 11. Exatamente o versículo que eu acabei de citar, mas agora nós vamos lê-lo, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Por que temos que ouvir a palavra de Deus? Porque ela é que é viva e eficaz. É ela quem adentra o meu e o teu coração, é ela quem transforma o homem. É através da palavra de Deus que nós somos restaurados. Amém? Livro de João, capítulo 8, versículo 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram, perdoe, estou lendo errado, eu estava lendo o versículo 8, versículo 10, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te acusou? E ela disse: não, Senhor, ninguém. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Amém? Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor eterno, Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Pai, te glorificar, te exaltar, te render, Senhor, honras e glórias. Te agradecer, Senhor, pela tua infinita misericórdia em nossas vidas. Te agradecer, Senhor, porque nada somos. E tu, Senhor, ainda olha para nós e atenta, Senhor, o teu olhar e o teu coração e o teu grande amor. Nesta noite, Senhor, que estamos aqui para te louvar e te glorificar, o Senhor vem, Senhor, e como recompensa, fala conosco. Nos traz uma palavra, Senhor Deus, para encher os nossos corações, para nos trazer sabedoria, para nos trazer entendimento. Por isso, nesta noite eu oro a Ti, Senhor, toma cada mente que aqui está, ouvindo esta palavra, Senhor, cativa ao Teu trono de glória, Senhor Deus. E que cada um que aqui está, Senhor Deus, abra, Senhor, o seu coração, para receber, Senhor, a Tua palavra, e que ela venha entrar e rasgar
o nosso coração, de uma forma que saiamos daqui, Senhor Deus, restaurados, renovados, cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Para isso, Senhor, se faz necessário que o Senhor aqui se coloque neste local, Senhor Deus, neste altar, para falar conosco. Que eu, Senhor, que aqui estou, que eu diminua, Senhor, para que Tu cresças. Que não seja mais eu aqui, Senhor, a falar das minhas palavras de sabedoria humana, do meu intelecto, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, a nos ministrar com a Tua palavra de glória. Senhor, eu sou apenas o pó e o sopro de vida. Me faz pequeno, Senhor Deus. Tira cada vez mais a minha presença aqui, Senhor Deus, mas que a Tua presença se faça aqui, para que a Tua glória, Senhor Deus, seja manifesta no nosso meio, em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós repreendemos agora, com a autoridade do Teu nome, Jesus, todo espírito de dispersão, todo espírito de desvirtualização, todo espírito contrário, Senhor, ao crescimento da Tua igreja, que seja agora levado cativo e amarrado e sem força para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É o que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, aleluia, e um aplauso ao Senhor. Aleluia. Queridos, Deus, Ele tem um poder supremo para nos perdoar, para nos restaurar, para nos revigorar, para nos tirar do meio de uma lamaçal e nos colocar em altos montes. Nada somos. Não canso de falar que somos trapo de imundície. Somos nada. Quando me olho muitas vezes pregando esta palavra do Senhor, eu olho, Senhor, como pode, sendo eu tão pecador, tão pobre, tão ruim, como diz no nosso linguajar, o Senhor ainda assim se compadece e nos usa, porque Deus tem algo especial para mim e para você. Esse perdão que Deus tem para mim e para você, nós não podemos abrir mão dele. Nós temos visto hoje, nesses dias, tantas pregações terríveis, onde homens e mulheres conduzem a rebanhos e mais rebanhos, a locais que não tem nada a ver com o Evangelho, a coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Muitos pregam só condenação, condenação, condenação. Porque na palavra de Deus, Jesus falou muito mais do inferno do que... Querido, falar do inferno é uma coisa e condenar é outra, completamente diferente. Um pai e uma mãe, quando estão educando o seu filho, eles advertem os filhos dos caminhos errados que eles não devem percorrer. Isso ele não está dizendo, vai lá que você vai. Não. Pelo contrário. O que Deus quer para mim e para você é vida. Jesus foi quem disse, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar. Ele esvaziou-se, queridos, da glória dele, para se tornar carne e sangue igual a mim e a você, para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei à risca. Não obstante, quando ele finalizou toda a obra, ele disse, está tudo consumado, e entregou o Espírito. Mas o detalhe é que antes disso ele falou uma frase, que é que eu e você temos que tomar posse. Quando ele olha para o Pai e diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Queridos, nós que somos conhecedores do Evangelho, nós já sabemos das coisas todas que estão acontecendo e que ainda irão acontecer. E aí, como é que eu e você, sabendo da história, a gente ainda faz coisas erradas? Todos nós sabemos da passagem das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. E muitas vezes nós estamos iguais às nécias, deixando faltar o azeite, que é o Espírito Santo de Deus, que é Ele quem convence a mim e a você do pecado, que é Ele quem nos revigora. Então, meu querido, primeira coisa que você tem que procurar fazer, porque a segunda, porque a primeira a gente já faz, que é o errar. A segunda coisa é não errar mais, é procurar insistentemente não errar mais.
Jesus algumas vezes falou para os seus discípulos: orai e vigiai. Vigiai, presta atenção. Queridos, Deus, Ele tem algo de especial. Então não podemos mais, temos que lutar contra tudo e contra todos para não errarmos mais. Mas aí vem o terceiro ponto, querido, é você se perdoar. Nós não podemos mais aceitar a acusação do inimigo. Nós não podemos mais aceitar a condenação que o inimigo quer colocar sobre as nossas vidas, porque o sangue de Jesus já foi derramado por mim e por você. Hoje o que reina sobre mim e sobre você é a graça, favor imerecido. Tanto é que eu e você hoje temos acesso a entrar no reino dos céus, não pelas nossas obras, porque não temos obras que prestem. Não pela nossa conduta, porque não temos conduta que preste, mas pela fé em Cristo Jesus. O interessante é que ao eu demonstrar, a eu agir com a fé que eu tenho em Cristo Jesus, eu começo a mudar o meu comportamento. E é isso que nós não estamos vendo dentro das igrejas. Porque não tem sido pregado o evangelho genuíno do Senhor Jesus, para que haja nas pessoas transformação, entendimento. Nós temos visto as pessoas conduzindo outros, puxando outras pessoas, trazendo outras pessoas para dentro dos templos, para essas pessoas virem aqui receber o quê? Bênçãos materiais. Homem, mulher, para receber filho, para receber casa, para receber carro, para receber dinheiro, trabalho, para receber saúde. Queridos, tudo isso é nada diante do abençoador. Porque tudo que porventura nós venhamos a conquistar deste tipo de bênção, que é a bênção natural aqui, carnal, material, nada levaremos, nada. Como é fácil, como é simples a palavra de Deus. E aí Jesus aqui estava ali riscando no chão. O único momento onde na Bíblia relata que Jesus estava escrevendo alguma coisa foi ali no chão, foi na terra, depois apagou, ninguém sabe o que ele escreveu. E apresentam a ele uma mulher. E quem foi que levou esta mulher? Os fariseus, os doutores, os mestres, porque queriam pegar Jesus. Eles, sendo conhecedores da lei, eles sabiam que não só aquela mulher tinha que ser apresentada, mas também o homem, porque ambos estavam pecando. Mas aí só levaram a mulher. E Jesus chega e fala claramente, ele pega, atira a primeira pedra, aquele que não tiver nenhum pecado. Porque Jesus conhecia, porque Ele conhece, e Ele sempre conhecerá o meu e o teu coração. E Ele sabia que eles queriam pegar Jesus na virada, para ver o que Jesus iria fazer. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, porque Ele é o Criador de tudo, Ele simplesmente diz, atira a primeira pedra, aquele que não tiver nenhum pecado. E o que é que acontece? Alguém fica ali? Não, todos vão embora. E aí Jesus endireita-se, e não vendo mais ninguém ali perto, ele pergunta para ela, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ele fala depois, ela responde, perdoe, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Querido, Jesus é claro quando ele diz que se ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. E aqui é onde eu quero que você e eu compreendamos nesta noite a questão exatamente do final do tema da nossa pregação. É eu e você nos perdoarmos.
Porque ele pergunta: quem foi que te condenou daqueles? Ninguém. Então, as outras pessoas não condenaram. Aí Jesus, que é quem poderia condenar, diz: nem tão pouco eu. Então, você também não se condene. O que você fez de errado já está feito. Não adianta você ficar mastigando aquilo. Você tem que levantar a cabeça, olhar para frente, adiante dos teus olhos. Tem que olhar o que Deus tem preparado para você, que é muito maior do que o pecado que você fez. Quem diz isso? A palavra de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça. É esse Deus que a gente está pregando, meus irmãos. Não é um Deus de condenação, é um Deus de salvação. E Deus vai falar conosco no texto que Ele preparou para mim e para você, para que a gente possa compreender a diferença entre as ações das pessoas que recebem o perdão, mas que não se perdoam. Eu quero e convido a igreja a abrir no livro de João, continua no livro de João, agora no capítulo 13. Vamos ler do versículo 26 ao 30. Livro de João, capítulo 13, versículo 26 ao 30. Vamos para a Santa Ceia do Senhor. Amém? Diz a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 13, versículo 26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que tens que fazer, fazes depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nós é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu, e já era noite. Queridos, aqui é exatamente quando Jesus informa aquelas pessoas que ele iria ser traído. E aí eu quero abrir aqui um grande parêntese, porque nós todos taxamos Judas como um infiel, como um cretino, como um safado. Eu quero dizer para cada um de vocês aqui, que afora o enforcamento, Judas fez o que nós não teríamos, talvez, a coragem de fazer. Ele foi negar a Jesus, no sentido de entregar a Jesus. Ficou incumbido Judas desta missão dada por Deus, de entregar a Jesus. Isso era o projeto de Deus. Se não fosse Judas, ia ser o Raimundo, ia ser o Hinaldo, o João, o Pedro. Alguém teria que entregar a Jesus, porque estava escrito. Judas, quando nasceu, já estava sobre a tutela dele, exatamente isso. Tanto é que Judas não foi escolhido por Jesus, ele veio. Os outros foram chamados por Jesus. Aí eu me levo a pensar que, poxa, a pessoa chamar para ficar ao teu lado, aquele que vai te trair, não é fácil. Não é fácil. Mas deixando os meus pensamentos de lado, que nada aqui interessa, Judas, ele veio com esse propósito. Tanto é que Jesus diz aqui claramente para ele: aquilo que tens que fazer, vais e fazes agora. Então, ele já sabia do que ele tinha que fazer. Judas já tinha negociado a venda de entregar Jesus, de dizer quem era Jesus, embora todos já soubessem. Todos conheciam Jesus ali, mas eles se faziam de desentendidos.
Não é à toa que Jesus, quando os guardas chegam, Jesus diz: estava eu todos esses dias aí, operando os milagres, e vocês agora vêm contra mim como se eu fosse um salteador com arma, com isso, aquilo, outro. Deixa. Pedro puxa da sua faca e corta a orelha de Malco. Depois a outra pregação é um sonho daquele homem. Ele ia se realizar, mas sem orelha, ou amputado, ou rejo, não podia. Jesus vai e coloca no lugar, porque ele sabia do que estava ali para ser feito. Você e eu também sabemos o que está para ser feito. E aí eu pergunto a você: será que também nós somos traidores? Porque nós vamos e pecamos? Aí é onde entra o final do nosso tema: te perdoes. Judas, então, ele estava com esse projeto de Deus para a vida dele, e assim ele o fez. Isso aí foi projeto de Deus. E aí nós temos uma outra pessoa nesta história, que é quem? Que é Pedro. Eu te convido agora a abrir a tua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 26. O mesmo Pedro que puxou a faca e cortou, e que estava ali ao lado de Jesus. No capítulo 26, no versículo 33 ao 35, a palavra do Senhor diz assim: mas Pedro respondendo disse-lhes: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me sejas mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Numa outra narração, que é a de Lucas agora, no capítulo 22, eu quero contextualizar com as duas para vocês compreenderem, assim como eu compreendi. Lucas, engraçado que aqui ele não chamou de Pedro, mas sim de Simão. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Deixa a tua Bíblia aberta aí no livro de Lucas, daqui a pouco a gente volta para ele. Queridos, aqui nós temos as duas passagens, onde Pedro, ele abre a boca para dizer que vai com Jesus, nem que seja para a morte. Nem que seja para a morte. Mas o que Pedro de fato faz é negar a Jesus. Daqui a pouco a gente vai ver. Então vamos nós. Pedro não fez o que deveria fazer, porque ele negou a Jesus? Não. A carne de Pedro falou mais alto. Enquanto que o homem espiritual, Judas, foi lá e cumpriu com o projeto. Essa é a visão que a gente tem que ter. Porque nós temos essa tendência de querermos condenar as pessoas, de subjugar as pessoas, quando nós de fato e de direito erramos continuamente. Mas aí Jesus sempre está a nos dizer: vá e não peques mais, então não erres mais. O que aconteceu aqui foi que Pedro, ele errou da mesma forma, entre aspas, aos nossos olhos, que Judas. O problema não é eu e você cometermos as coisas erradas, os atos falhos, os atos que não deveríamos fazer. O problema é que eu e você, muitas das vezes, não estamos deixando de fazer essas coisas erradas. O problema não é o pecado em si, mas sim no querer pecar continuamente, na continuidade do pecado.
Muitas das vezes nós estamos lutando, sim, mas estamos caindo. Aí é onde entra a terceira parte do se perdoar. Mesmo que eu e você, que a gente venha a cair, fica tranquilo. Fica tranquilo, Deus está com você. Deus está com você em todo tempo e em todo lugar. E aí aqui, esses 2 primeiros versículos, é para que eu e você tiremos de dentro de nós a soberba. Ah, porque eu sou santo, eu sou perfeito. Ah, porque eu não erro. Para com isso. Está aqui Pedro. Está aqui ele dizendo, respondeu-lhe e disse, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Mas aí Jesus responde para ele, presta bem atenção, Lucas 22, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Observe que Satanás pediu. Ele não tem autoridade sobre a tua vida, não tem. Ele tem que pedir para Deus. Por isso que nada acontece aqui na terra que não seja segundo a permissão do Senhor. O que eu e você temos que lutar é para que seja a vontade de Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus foi que Judas fosse lá e entregasse a Jesus. A permissão de Deus foi que Pedro negasse a Jesus. Porque é a vontade de Deus. Pastor, o senhor está muito enfático nisso. Queridos, eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que agradou a Deus moê-lo. Deus se agradou. É aí que você tem que entender quando João Batista olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que agradou a Deus? Porque ali é o pagamento do meu e do teu pecado. Então quando eu digo que que Deus, o Pai, enviou Judas exatamente para fazer a vontade dele, foi aquilo. Já Pedro não, foi a permissão. Aqui está esclarecido. Simão, Simão, e ele fala Simão, Simão, por quê? E por que não Pedro? Porque ele está falando do homem natural. O velho homem meu e teu. Quando nós passamos a sermos arrogantes, nós voltamos a ser os homens e mulheres antigos, que ainda não conhecem a Jesus. Você tem que ler a Bíblia com atenção no caminhar de Jesus. Você e eu somos o quê? Cristãos. O nosso espelho tem que ser Cristo. O nosso referencial é Cristo. Jesus andou aqui sem soberba. Muito pelo contrário. Veio aqui humilde. Humilde sempre. Humilde sempre. Então quando Jesus fala Simão, Simão, ele está falando isso. E ele diz, vos pediu. Então veja bem, ele pediu a alma de todos para ser peneirada. Mas só que só existia um ali que estava com problema, especificamente. Porque estava falando que não deveria. Estava dizendo que ia fazer aquilo que não iria fazer. Tanto é que Jesus mesmo diz para ele assim, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, quando você se converter, Jesus está dizendo para ele, presta atenção, confirma teus irmãos. Ou seja, vai lá e mostra para os teus irmãos que tu agora te converteu. É isso que ele está dizendo. Está dizendo isso aqui. Mas veja bem como é Simão, Simão, e ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus vai e afirma categoricamente para ele baixar a crista dele, para ele baixar a bola dele, para ele ficar atormentado, entre aspas. Jesus diz, digo-te Pedro, agora ele está falando para Pedro, preste atenção, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Você daqui a pouco vai entender porque é que ele aqui está falando Pedro. Daqui a pouco nós vamos entender. Vamos abrir aí no livro de Lucas agora, continuando aí no versículo 22, agora vamos a alguns versículos à frente, vamos chegar no versículo 60 e vamos ler juntos.
E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro levantou-se, lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Não vamos parar para meditar, vamos agora voltando para o livro de Mateus, capítulo 27. Aqui nós vimos Pedro, vamos voltar para Mateus 27, versículo 3 e 5, diz a palavra: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Queridos, agora vamos voltar a falar do Simão, como agora sendo Judas. E vamos falar do Judas, agora como sendo Pedro. Diz a palavra que Pedro foi para fora e chorou amargamente. Ou seja, Judas, espiritual, foi lá e se arrependeu e chorou amargamente. Mas aí o Simão entrou em Judas. E aí diz a palavra que ele retirou-se e foi enforcar-se. O interessante aqui, a Bíblia narra que ambos se arrependeram. Mas qual foi a diferença entre um e entre o outro? Exatamente que um não se perdoou. Judas não se perdoou. Aí foi onde ele cometeu o erro. Por quê? Porque ele foi atentar com a vida dele. Nós não sabemos se na hora que ele estava lá, se Deus teve misericórdia dele ou não. Mas eu não digo para ninguém que faça o que Judas fez. Não. Eu digo para todo mundo que faça o que Pedro fez. Chore amargamente e volte aos pés do Senhor. Jesus não te condenou. Jesus não te condenou. Jesus te salvou. Jesus te salvou. Aqui a gente vê claramente que Pedro, espiritual, entrou em ação. O tal conhecido como eis uma pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E não aquele outro que já tinha uma vez esbaforado que não era para fazer. E Jesus tinha repreendido quando ele disse: Senhor, não faças isso contigo. Não faças isso contigo, não te entregues, não morra por morrer. Ele não sabia. Ele ainda não tinha entendido. Por isso que quando a gente pega essa parte da Santa Ceia, quando a gente pega ali o momento do Getsemane, a gente ouve na narração que tem, que diz que Jesus abre a boca e diz: já basta. Aquilo ali é já basta, ou seja, vocês estão andando comigo o tempo todo, e vocês ainda estão aí, pensando em quê? É igual a mim e a você hoje aqui. Já faz tanto tempo que nós estamos com o Senhor, estamos andando com Ele, ainda não entendemos isso. Que o que Ele quer para mim e para você, é que a gente procure não errar mais, e principalmente, perdoe-se. Quantas vidas de cristãos que estão ainda carregando peso, culpa do passado. Queridos, não é fácil, não vou dizer que é fácil. Eu tenho uma frase que eu digo, e muitas vezes já houve até embates por conta desta frase com uma pessoa muito letrada, quando eu disse para ele que o que entra não sai.
E ele, muito leitor, profundo de várias. Não, Hinaldo, não existe isso. Quando Jesus entra, sai, eu digo, não. O registro que está na tua mente, querido, não vai sair. Não vai. A não ser que você leve uma pancada e perca totalmente a tua memória. Caso contrário, meu querido, você se lembra de tudo. Tudo, sem exceção. E aí a pessoa às vezes fica querendo trazer este passado para o presente. Não faça assim como Judas, que ele trouxe para o presente dele. Ele não entendeu que Jesus estava de braços abertos para perdoá-lo. Perdoou a tantos, não iria perdoar ele? Iria. Já Pedro não. Pedro se prostrou ali e diz, chorou amargamente. Ele tirou de dentro do coração aquela tristeza, através do pranto dele. E decidiu não errar mais. Não errar mais. Que é o que eu e você temos que fazer. Tem que ser um objetivo de vida. Toda manhã, ao se levantar, de fato e de direito, como diz Jesus a Pedro, quando te converteres, quando nós nos convertermos verdadeiramente, quando nós deixarmos de fazer as coisas erradas, que a gente dê o testemunho da gente. Por isso que o meu e o teu testemunho tem que ser dado a partir de hoje, de agora em diante. Toda palavra que Deus traz para a gente, toda mensagem que Deus traz, é exatamente para nós não fazermos mais o que fazíamos. Você já se arrependeu do teu pecado, sim ou não? Então para que está querendo carregá-lo? Faça como aquela mulher que depois ficou andando junto com Jesus. E aí, ficou conhecidíssima. Faça como Pedro. Diz a palavra que quando ele caminhava, a sombra, ou seja, o poder de Deus estava nele de uma forma tal, que até a sombra dele estava curando pessoas. Mas não era a sombra de Pedro, era a sombra do poder que está em Pedro. É isso que a gente tem que entender. Você tem que decidir o que você quer. E o detalhe é não aceitar a acusação do inimigo. Eis que Satanás me pediu para cirandar a tua vida. Eu quero dizer para você, meu querido, que todas as vezes que você estiver passando por um momento de tribulação, tem uma coisa no teu coração: Deus está aperfeiçoando o poder dele em você. Deus aperfeiçoou o poder dele em Pedro, porque Pedro se deixou ser aperfeiçoado. Judas perdeu a oportunidade e ficou para os anais da história como traidor. É um tabu as pessoas pregarem sobre Judas, porque muitas pessoas não conseguem abrir a boca para entender e dizer o que de fato aconteceu. Judas, assim como João Batista, antecedeu a Jesus. João Batista para quê? Para poder falar de Jesus, anunciar Jesus. Judas veio para aquilo. Cada um de nós tem um projeto de Deus, preparado por Ele, para mim e para você. Cabe a mim, cabe a você executá-lo. Olha que tremendo. Jesus, quando entregou a Judas, pegou e disse: o que tens que fazer, faze-o depressa. Faze-o depressa. E ele foi lá e fez. Fez depressa. Será que nós estamos de fato e de direito observando o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a tua vida? Qual é o trajeto que Ele quer que você percorra? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus.
A lâmpada ela é física. É a palavra, o escrito. Está aqui para eu e você lermos e aprendermos. E luz, que é Jesus, vai iluminar o meu e o teu caminho, a nossa caminhada. O problema é que a gente, muitas das vezes, não está se preocupando com a simplicidade do Evangelho. Muito pelo contrário. Estamos querendo trazer para o Evangelho dificuldades. Assim nós fazemos para as nossas vidas. Jesus, certa feita, perguntou: qual de vós pode acrescentar que seja um côvado à sua estatura? Qual de vós pode segurar um fio de cabelo? Qual de vós? E ele manda para que eu e você não sejamos o quê? Ansiosos. Por isso que a nossa ansiedade, meu irmão e minha irmã, tem que ser jogado fora. Jesus, ele mandou, ele não pediu, ele mandou: vinde a mim, vós que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Ele manda você pegar e entregar o teu fardo a ele, que é pesado, que é descomunal, desproporcional, e tomar o fardo dele, que é suave, o jugo dele que é manso, que é tranquilo. Por isso que Davi disse: Deus, eu não quero cair na mão dos meus inimigos, eu prefiro cair na tua mão, porque eu sei que a tua justiça, ela é justa. A justiça dos homens, ela é injusta. Porque a justiça do homem é um pendão que uma hora pende para um lado e outra hora pende para o outro. Se você é meu amigo, eu te defendo. Se você é meu inimigo, eu te condeno. É assim a justiça do homem. Mas nós estamos falando aqui da justiça de Deus. Nós estamos falando aqui de que errar é humano. Permanecer no erro é que é a burrice. É que é mais... Eu digo essa frase. Errar é humano. Permanecer no erro é mais humano ainda. Quando você é um homem espiritual, você não é mais humano. E aí você não erra mais. Temos que mudar radicalmente as nossas atitudes. Temos que meditar nesta palavra de uma forma onde ela traga para mim e para você o objetivo dela, que é transformar. O que é dito para mim e para você: e não vos conformeis com este século, com este mundo, com este tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui nós estamos vendo dois homens, um que não deixou que houvesse a transformação em sua mente e foi se enforcar. O outro que deixou a transformação acontecer em sua mente e foi lá chorar amargamente. Não seja eu, não seja você, este ou esta, que vai se enforcar. Antes, vamos aos pés do Senhor, clamar, orar, porque Ele vai nos dar o refrigério. Esse é o projeto de Deus para mim e para você. Se você ainda tem alguma dúvida, eu vou falar mais um versículo para você. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14. Veja o que diz a palavra do Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O problema não é você pecar. O problema é você continuar pecando. Aqui ele está dizendo, se humilhar, se orar, se arrepender. Tem que se arrepender. Tem que parar de querer pecar. Nós oramos sempre que ao dia de amanhã a gente esteja melhor do que o dia de hoje,
mas que a gente esteja pior do que o dia de amanhã, depois de amanhã. Por quê? Porque temos que continuar crescendo, meu irmão. O que nós não podemos é parar. Temos que continuar ascendendo sempre. Afinal de contas, como nós vamos viver o reino de Deus aqui na terra, se a gente ficar vivendo a carne, a carne, a carne, a carne? A gente não vai enxergar o sobrenatural de Deus, os pormenores. São tantos os testemunhos que nós temos para mostrar o cuidado de Deus. Eu vou apenas citar um aqui, da minha esposa. Eu vivo falando para ela não andar, não ficar sem nenhum tostão na carteira. Mas ela continua insistindo. Vez por outra ela está sem o dinheiro lá. Mas está melhorando. Antes ficava era o tempo todo. Agora uma vez ou outra. E aí esta semana ela foi sair. E quando foi na carteira dela, ela tinha usado o dinheiro, não se lembrava mais. E disse que estava sem nenhum tostão. Aí ela ficou preocupada. E não liga nem para mim. Porque ela sabe que se ligar para mim, eu vou chamar a atenção. Mas aí o que é que aconteceu? Ela ficou quieta, orou lá o Senhor e foi mexer lá nas roupas que estavam lavando. Quando ela pegou um dos meus shorts, que meteu a mão lá no bolso, o short já estava lavado, ou ia ser lavado, não sei. Aí tinha lá um dinheiro. Pergunto eu esqueci aquele dinheiro no bolso, por quê? Porque Deus já conhece. Deus já conhece o meu, o teu e o coração dela. É assim que Deus faz. Você está aqui hoje por quê? Por um milagre também, meu irmão. O problema é que a gente só quer dar atenção aos milagres, que aos nossos olhos são milagre. É um milagre. Eu não ter batido é um milagre. Rapaz, tu ter vivido, estar vivo, é um milagre. É um milagre. E Ele cuida de mim, cuida de você. Quando você se arrepende, aqui está escrito. Ele vai ouvir o teu clamor, vai ouvir o teu pedido, a tua petição. E Ele vai sarar a tua terra. Ele vai sarar a tua terra. Então não faça mais o desagrado ao coração do Senhor. Creia única e exclusivamente que você é um ser espiritual. Não vamos deixar as coisas mundanas nos abater. Tem um louvor que eu acho lindo ele. Eu não me recordo agora aqui a cantora, mas o nome do louvor é Derrota Não É Coisa de Cristão. Ela é uma cearense e diz assim, se o inimigo tiver com você, levante, se você estiver doendo, levante a cabeça, porque derrota não é coisa de cristão. Pastor Alonso talvez conheça esse hino, porque eu não sei cantar mesmo. Se eu for cantar aqui, é uma vergonha. Nem para dar o tome. A pastora está pedindo para eu ver que eu ponho aqui a mesa. Levante a cabeça. Derrota não é coisa de cristão. O que há contigo, amigo? Porque anda abatido. Talita. Aqui, tá vendo como o pastor conhece? Depois vocês procurem esse hino, esse louvor. Tremendo. Levanta a cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Sabe quando é que derrota é coisa de cristão? É quando ele não lê a Bíblia. Porque quando ele lê a Bíblia diz: porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se eu sou cristão, eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Porque nele tudo eu posso. Porque Ele é quem me fortalece. Se Ele é comigo, quem é que vai ser contra mim? Ninguém. Pode até alguém se levantar, mas vai cair. O diabo achou que ia não deixar Jesus até a cruz. Ele foi para lá. Acabou-se. O diabo achou que ia pegar Saulo e a vida todinha ia fazer de Saulo um matador de cristão. Mas Jesus tinha projeto na vida dele, como tem na minha e como tem na tua. E algumas pessoas Jesus visita pessoalmente, que foi o caso de Saulo. Ele foi a Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que nível de prostituição estava Saulo. Foi preciso Jesus ir.
Você que está nos ouvindo, nós que estamos aqui, foi um homem que chegou e falou comigo e com você. Então nós estávamos menos do que Saulo, que então tornou-se Paulo. E veja que Paulo é o maior evangelista de todos os tempos. Eu fico imaginando se naquela época tivesse ao menos o telefone, o que é que Paulo não teria, como não teria sido, quantas pessoas não teriam sido. Mas eu quero dizer que cada um nasceu na época que deveria nascer, e a nossa época é essa, então vamos fazer o nosso papel, amém? Vamos de fato e de direito, se o errou, não tem problema, mas não permaneça no erro e te perdoes. A palavra de Deus diz para mim e diz para você no livro de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, então lute, meu irmão, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte, vai ter vida e vida eterna, amém? Glória a Deus, um aplauso ao Senhor.